Olá, meu querido, aqui Pastor Júlio Teodorico, eu quero trazer uma meditação para você. Você que tem dificuldades de acreditar na Bíblia, você que tem dificuldades de crer que este livro aqui, ó, ele fala sobre a verdade, que este livro é a palavra de Deus. Eu quero trazer para você 5 pontos para você meditar e analisar comigo. Você vai pensar aí junto comigo nessa reflexão se vale a pena ou não crer na Bíblia. Eu tive pensando, porque a gente sempre conversa com pessoas, né? Ouve alguém dizer que não acredita, ouve alguém com dificuldade, né, de expressar por que que acredita. Um afirma categoricamente que não, outro que sim, mas não entende muito por quê. Eu quero trazer então esses 5 pontos. Primeira coisa, o porquê que você deve acreditar na Bíblia é por comprovações geográficas. Você vai me entender. Olha, a Bíblia, ela tem registros geográficos de cidades, por exemplo, né, de tempos. A Bíblia tem registros geográficos de distâncias, de muitas coisas nesse sentido, assim. E todas essas evidências na Bíblia, todas essas coisas que se diz na Bíblia, elas estão comprovadas geograficamente, né? A geografia comprova isso, né? O Estado de Israel, por exemplo, né? A maior evidência de todas, ele existe até hoje, certo? Mas não é só isso. As cidades que a Bíblia mostra, elas existem até hoje, algumas delas já mudaram de nome, né? Lugares como o nome de fontes que existem até hoje, não tem como dizer que este livro é reprovado diante da geografia. O que este livro fala, o que a Bíblia fala a respeito de cidade, a respeito do Egito, a respeito da Babilônia, a respeito, né, eu já mencionei o povo de Israel, o que este livro fala nesse aspecto geográfico, até hoje nada caiu por terra, certo? Outro motivo que você deve acreditar é por causa das evidências históricas, de fatos que aconteceram, que estão narrados na Bíblia Sagrada, mas que também estes fatos eles constam em outros livros. Existem outras evidências de que isso aconteceu além da Bíblia, tá? Nem tudo o que a Bíblia diz consta em outros livros, mas grande parte do que a Bíblia registra, né, grande parte dos momentos históricos, por exemplo, de que o povo de Israel foi escravo do Egito no tempo tal até tal, isso não está apenas na Bíblia. Há registros paralelos à Bíblia que também contam estes fatos, né, que dizem coisas parecidas com essa. Há outros tipos de evidências que fazem parte, que confirmam os registros que a Bíblia consta, que a Bíblia está escrita. Por exemplo, o período babilônico, né? Outro exemplo, né? No caso da Babilônia, o que aconteceu ali, o império de Nabucodonosor dominando praticamente toda a região habitada do mundo daquela época. A Bíblia fala do império de César. A Bíblia fala de profecias, por exemplo. A Bíblia conta o tempo de Assuero como foi, e esse Assuero existe, né, nas histórias paralelas. Então, as evidências históricas provam que este livro aqui está falando a verdade. Há inúmeros fatos registrados aqui na Bíblia Sagrada que você pode evidenciar com outras histórias que existem em outros livros e em outros registros que existem, tá bom? O terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui, para você acreditar, é a fragilidade da teoria da evolução. Você já ouviu falar que o homem veio do macaco. Você já ouviu dizer que um dia houve o Big Bang. Você já ouviu dizer, né, sobre como os dinossauros foram extintos. Você já ouviu falar, né, como existem as células. Como existiu um dia tal animal e hoje não existe mais, e hoje já existe outro. Isso aí nem se chama ciência. Eu já mencionei o nome, você sabe muito bem. Isso se chama teoria, certo? Alguns dizem, alguns acreditam que houve um processo evolutivo, do nada aconteceu uma explosão, né, de uma pequena célula que tinha, de um pequeno átomo. Tá, mesmo se fosse isso, de onde surgiu este átomo, né? Mesmo se fosse verdade, uma teoria, é uma achologia, a gente chama assim, mas quem gerou esta explosão? Por que não existem mais explosões como esta que geram outros universos? Enfim, há perguntas sem respostas. Este livro, a Bíblia Sagrada, traz uma história sobre a criação.
Então ou você vai acreditar numa teoria da evolução, ou você vai acreditar, né, no registro bíblico da criação. É um ou outro. E se você parar para pensar, aí eu não exijo nem que você use a sua fé, mas se você parar para analisar um pouco da história da criação que a Bíblia registra e comparar com a teoria da evolução, tá, que os livros, né, de histórias contam, que as pessoas acreditam por simplesmente querer acreditar, você vai ficar diante de duas coisas que vão exigir fé de você. Porque para acreditar na história bíblica, você vai precisar de fé. Você não estava lá para ver. E para acreditar na teoria da evolução, você vai precisar de mais fé ainda. Porque a Bíblia, com os registros que constam aqui, nós terminamos com as perguntas. Né? Existem algumas perguntas que nós saberemos a resposta na eternidade, é assim que a gente acredita, mas a maioria das respostas estão contidas aqui. Agora, e a teoria da evolução? Quantas perguntas sem respostas? E quantas coisas, como por exemplo, o que foi criado primeiro, o ovo ou a galinha? Essa semana mesmo eu ouvi alguém falar sobre isso. O ovo ou a galinha? Na teoria da evolução, você não tem como responder isso. Na da criação, você responde. Deus fez os animais, né? E eles se procriaram. E olha só, um quarto ponto para que você possa acreditar neste livro são as evidências a respeito de Jesus, da existência de Jesus. Este personagem, Jesus, ele existiu. E este é um quarto argumento fortíssimo para você acreditar neste livro, para você crer na palavra do Senhor. Porque se Jesus existiu, você precisa, é um fato histórico verdadeiro, é um fato, né? Fato é verdadeiro, obviamente, né? É um fato histórico. Então Jesus existiu. Não tem como você dizer que não existiu. Como eu já disse lá nas comprovações geográficas, nas evidências históricas, existe comprovação e evidências, existe absoluta certeza de que este personagem existiu. Agora, quais são as fontes, né, de confiança de que este Jesus existiu? Alguém vai descartar a Bíblia, mas vai acreditar em outros. Mas a maior evidência está na Bíblia, dos detalhes da história deste homem. E quando você vai analisando, aqui, este vídeo é para você que tem dificuldade de acreditar na Bíblia, certo? Quando você vai analisando as histórias de Jesus, quando você vai fazendo conexão de uma coisa com outra, o Cristo histórico, com o Cristo messiânico, né? Com o Cristo Jesus, homem que existiu aqui. Você vai colocando isso dentro do paralelo do Antigo Testamento, nas coisas futuras que aconteceram, a vida das pessoas que viveram em volta de Cristo, de Jesus. Você vai percebendo que não é uma história contada de qualquer maneira. Augusto Cury fala sobre isso, se você quiser pesquisar. Depois que sair desse vídeo, você procura Augusto Cury falando sobre Jesus. Ele era um ateu, hoje um grande homem, né? Sempre foi um grande escritor, um grande psiquiatra, que escreve sobre a mente humana. Foi desafiado a pensar sobre Jesus e a estudar sobre o personagem Jesus. Ele falou, eu vou estudar sobre alguém que não existiu, sobre algo fictício. Aí alguém o desafiou, não, estude a si mesmo. Veja, é bom que estudando, analisando este homem, o que ele falou, né, o que ele fez, os passos que ele deu, analisando friamente, analisando cientificamente, né, analisando o comportamento deste homem, você vai ter a oportunidade de saber se ele existiu ou não. E Augusto Cury escreve, né, no seu livro O Homem Mais Inteligente da História, ele escreve que não tem como dizer que este personagem é alguém criado. Como a história, por exemplo, né, da Branca de Neve, como a história... que existem por aí, tantas histórias contadas, né, e que são registradas. Não tem como dizer que Jesus é um personagem criado. Tá? De acordo com pessoas que estudam a mente humana e também de acordo com as evidências históricas e geográficas. Não, este personagem existiu. Ponto. E se ele existiu, vale a pena você ler este livro para conhecer sobre este homem, que é o maior personagem de toda a história. Trazendo aqui no âmbito de personagem, mas para mim ele não é um personagem, para mim ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para você que ainda não crê, vale a pena ler a Bíblia para que você tenha esse tipo de conhecimento e olhar por este lado da história, certo? A última evidência aqui que eu quero trazer para que você possa acreditar, é que eu acredito
por fé. Isso. Isso aí já não é mais uma evidência como dessas 4 que eu trouxe antes. Você vai acreditar por evidências geográficas, históricas, por comparar a teoria da evolução com a criação e pelas evidências de Jesus, essas 4 que eu já tinha falado. Esse 5º ponto é por fé. Por quê? Por fé você acredita em muita coisa. É pela fé, a fé e acreditar são praticamente sinônimos, e é por causa da fé que se alguém disser para você assim, você está num lugar perdido, se alguém disser para você assim, olha, você pergunta a informação, essa rua aqui, como é que eu faço para chegar na rua tal, tal, alguém fala, ó, na segunda esquina à direita você vai virar, você vai fazer assim, assim, é na terceira casa. Você não tem provas, é uma informação que uma pessoa te deu, você acredita naquela informação e vai atrás daquela informação para, né, sanar aí as suas dúvidas para você encontrar o lugar que você está procurando. Nós acreditamos em pequenas coisas, desde a grandes coisas. Eu disse que é a teoria da evolução. E tem gente que acredita nisso piamente. Tem pessoas que acreditam que o comunismo um dia vai funcionar. Já várias pessoas testaram, nunca funcionou. E tem gente que ainda acredita que vai funcionar. No Brasil, por exemplo, e nós temos o Partido Comunista do Brasil, acreditando que o comunismo no Brasil será diferente de todas as experiências comunistas que houveram no mundo e foram desastrosas. No Brasil será diferente. Tem gente que acredita, questão de fé. Isso é fé. Você acredita em quê? Você acredita no quê? Em quem? Certo? Eu acredito. O 5º ponto do porquê eu creio que este livro é verdadeiro, que a palavra de Deus é verdadeira, o 5º ponto é porque simplesmente eu quero acreditar nisso. E você que não acredita é porque até hoje você optou por não acreditar. Então analise esses 4 pontos que eu já disse. E pense neste 5º ponto. Creia que este livro é verdade. E leia todos os dias a palavra do Senhor. Não estava aqui nos meus pontos que eu ia dizer, mas eu quero ainda acrescentar mais um. Este livro, ele tem mudado muitas vidas. Este livro, as histórias deste livro, certo? A conclusão deste livro, as evidências deste livro, a mudança de comportamento gerada por este livro tem mudado muitas famílias, tem mudado muitas vidas, tem gerado esperança nos corações. Então talvez a sua vida esteja desta maneira, porque você precisa acreditar em Deus e crer que este livro contém a verdade. E aí sobre isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creia na palavra de Deus, certo? Agora você só não vai acreditar se você não quiser. E aí você está dentro apenas do 5º ponto, por fé. Por fé eu posso acreditar ou por fé eu posso não acreditar. A escolha é sua. Que Deus te abençoe e que você possa tomar uma grande decisão de crer na palavra de Deus.